Saudações nerds, aqui é Mustafaga e sejam bem-vindos a mais um Cetra Comics. Muito bem, pessoal, hoje estamos aqui para fazer a segunda parte de Batman. E lembrando a todos que o sorteio Batman Descanse em Paz ainda está de pé, já que estamos falando de Batman ainda, e demorou um pouco para sair esse episódio. Então se quiser concorrer ainda, é só vir aqui na descrição para concorrer a essa HQ sensacional. Bom, como segunda parte eu decidi hoje fazer sobre os vilões que eu acho mais legais e mais importantes dentro das histórias do Batman. E todas as HQs que eu citar aqui vão estar lá no nosso amigo Coringa Files. Você pode vir aqui na descrição e clicar lá, que vai ter um post lá especial com todas as histórias que eu falei aqui. Outra coisa antes de começar, quarta-feira eu vou fazer uma resenha ou uma análise de alguma HQ que eu ler, ou alguma graphic novel, ou algum livro que eu ler, que vai estar no nosso site toda quarta-feira. Então se você está vendo esse vídeo numa quarta-feira, já está lá e o link está aqui na descrição. Se ainda não for quarta-feira, não, mas é quarta-feira. Eu tenho certeza que hoje é quarta. Eu vou colocar uma resenha dessa HQ fantástica aqui chamada Homem de Honra. Vai estar lá no nosso site, eu vou fazer uma análise dela completa, vou falar o que eu achei sobre a história dela e tudo mais. Então se você quiser saber um pouco sobre Homem de Honra, essa graphic novel fantástica, Os 10 Mandamentos da Máfia, é só vir aqui na descrição que já vai estar aqui pra você ler. Então vamos começar falando dos vilões do Batman, os vilões que eu acho principais, os vilões que eu acho mais legais. Primeiro de todos, vamos falar sobre o Coringa. Cara, o Coringa, além de ser um dos vilões mais famosos do Batman, ele é um dos vilões mais famosos, cara, de todas as HQs, cara, e de todas as mídias também, tipo, inclusive até do cinema. Ele ocupa lugares, cara, entre serial killers altíssimos, ali no nível de Darth Vader e Hannibal Lecter. E ele é um dos vilões mais antigos do Batman, porque ele surgiu um ano depois da criação do Batman. Ele surgiu em 1940. Ele surgiu na revista Batman 1 e foi criado pelo Bob Kane, que é o mesmo criador do Batman. Mas a ideia, cara, não foi totalmente do Bob Kane. Na verdade, quem deu a ideia, tipo, quem jogou a ideia pra ele foi o Jerry Robinson, que é ele é o assistente, o cartunista assistente do Bob Kane. E ele se inspirou no filme O Homem que Ri, que é um terror de 1928, se eu não me engano, e na interpretação do Victor Conrad, que é esse cara assustador aqui, que lembra um pouco o Coringa pelo sorriso, né? Cara, naquela época era tudo muito assustador, né, velho? Tipo, tinha isso aqui, tinha isso aqui. Cara, eu tinha um medo surreal do Nosferatu, velho. Tem isso aqui também que é assustador pra caramba. Naquela época era bem bizarro. O Coringa, ele já ia morrer na primeira história, cara. Ele não seria um vilão que ia durar muito tempo. O Bill Finger queria eliminar ele na primeira história, mas o Bob Kane segurou um pouco. Falou, não, vamos segurar esse personagem mais um pouco. E deram sorte, né? Virou um dos maiores personagens das histórias em quadrinhos. No começo das histórias do Coringa, ele já era um cara louco, um assassino, um serial killer. Mas quando chegou a censura ali em 1950, ele virou apenas um palhaço brincalhão, sabe? Um cara da zoeira, um zoador, sabe? E só quando a censura acaba, cara, por volta ali de 1970, ele volta a ser o vilão maluco que ele era. Toda aquela personalidade assassina dele. Um exemplo é a criação do Alan Moore e do Brian Boland, que é a Piada Mortal, de 1987, que mostra o lado mais perverso do Coringa. Quer dizer, um dos mais, né? Tipo, a verdadeira identidade dele, o nome dele, ninguém sabe, na verdade, ao certo. Tipo, tem várias histórias diferentes. Mas na própria Piada Mortal, ele explica mais ou menos em flashes que o Coringa vai tendo durante a revista, o surgimento dele. Ele se lembra que ele queria ter uma carreira de comediante. E meio fracassado, ele não dá certo, as pessoas não acham ele engraçado. A esposa dele estava grávida, ele desempregado, precisava arranjar uma grana pra cuidar da mulher. Cara, olha que legal, velho, eu tô com uma cadeira mó bacana aqui agora eu encosto. E o que acontece? Surge uma proposta pra ele de assaltar uma fábrica, assaltar uma indústria. E aí, beleza, tá precisando de grana, a mulher dele tá grávida, vamos assaltar a fábrica lá. Só que tem um problema, cara, no dia do assalto da fábrica, a esposa dele morre. E isso já começa a mexer com a cabeça dele. Mas mesmo assim, ele tinha que cumprir com o compromisso dele de assaltar a fábrica. Ele não podia escapar dessa responsabilidade que ele fechou com os caras. E aí a roupa que ele vai vestido é tipo um capacete, ele vai de terno assim, com uma capa e um capacete vermelho na cabeça. Bom, o assalto dá errado, porque o Batman chega com a polícia. No meio ali da perseguição, cara, ele tá lá com um capuz vermelho, cara, não enxerga direito, sai esbarrando em tudo que é lugar. Quando o Batman vai pegar ele tropeça e cai dentro de um tonel cheio de substância química. E aí ele sai de lá totalmente zoado, desfigurado, com o lábio totalmente vermelho, inchado, com a pele toda branca e o cabelo preto não, é verde. Tem uma segunda versão, que era que o pai dele batia nele, que maltratava ele quando criança. Mas, cara, o próprio Coringa, ele diz em uma revista que ele prefere que ter o passado dele de múltiplas escolhas. Então, todas essas histórias meio que não existem, digamos assim. O legal do Coringa é que as maiores atrocidades que ele já fez envolvem pessoas muito próximas ao Batman, sempre. Uma das vezes, cara, na revista Batman Morte em Família, ele acaba assassinando o Robin
de uma forma brutal, cara. Ele espanca o Robin até a quase morte, a semi-morte, sei lá, e depois explode o prédio que o Robin tá. Tipo, é uma cena horrível, é tipo uma... Cara, é um linchamento em cima do Robin, assim. E na Piada Mortal, ele faz uma parada pior ainda, velho. Nessa revista, ele quer abalar o psicológico do comissário Gordon e ele acaba entrando dentro da casa dele e dá um tiro na filha dele, a Bárbara Gordon. Dá um tiro na barriga dela e deixa ela paralítica. Depois disso, ele ainda tortura ela, dá umas porradas nela na frente do comissário Gordon, na frente do pai, e ainda, pelo que parece na HQ, ele ainda estupra ela, cara. Tudo isso na frente do pai dela, do comissário Gordon. E no final de tudo, que você descobre porque ele fez isso, sem dar spoiler, mas você precisa ler. Não é nem spoiler isso. Ele apenas queria provar pro Batman que qualquer pessoa nesse mundo pode ter um desequilíbrio de sanidade, digamos assim. Nessa revista você percebe o quão maníaco o Coringa é, cara. Essas duas revistas valem muito a pena você ler, se você quiser saber um pouco mais do lado sinistro do Coringa. Bom, o segundo vilão que eu vou falar é sobre o Duas Caras. Ele foi criado em 1942 e apareceu pela primeira vez na Detective Comics número 66. Ele foi criado pelo Bob Kane e pelo Bill Finger. Aliás, eles criaram quase tudo, brother, do universo do Batman. E uma das inspirações para a criação do Duas Caras foi num filme chamado Dr. Jekyll and Mr. Hyde, que no Brasil, se não me engano, é o Doutor e o Estranho, o Doutor e o Monstro. Peraí, o Médico e o Monstro, que é pra pegar um lado ali de um vilão com dupla personalidade. A identidade real do Duas Caras é o Harvey Dent. Ele é um promotor público muito bem sucedido em Gotham City. Ele é tão foda, cara, que a imprensa apelidou ele de Apollo, de tão elegante e imponente que ele é. Ele era obcecado, cara, por fazer justiça. Ele era um dos maiores, digamos, era um dos maiores nomes, era um dos maiores personagens que prendia vilões sem ser o Batman. Tanto que o Batman e o Harvey Dent tinham uma parceria onde eles, para juntar mais provas, para juntar mais evidências, para condenar os criminosos de Gotham City, sim, com mais eficiência, né? Até aí tudo bem, mas a obsessão do Harvey Dent estava indo muito alterada, estava muito grande, assim, ele estava muito fazendo justiça a qualquer preço, sabe? E isso fez com que o Batman se afastasse um pouco dele. E durante o julgamento de um gangster chamado Sal Maroni, que é um gangster muito poderoso, o réu acaba jogando ácido na cara dele e deforma o lado esquerdo dele todo, cara, do rosto, da mão dele. E isso faz com que ele comece a pirar, cara. Ele começa a ficar muito maluco, porque ele fica com medo de perder a esposa dele, fica com medo de perder os holofotes que a mídia tem em cima dele. Ele começou a ficar tão insano, cara, que ele começa a usar uma moeda de dólar, moeda de prata, né, para decidir o futuro dos criminosos que ele captura. No começo dos criminosos que ele captura, né? Depois das vítimas dele. Tanto que o primeiro crime dele foi matar o assistente de promotoria do caso do julgamento do Sal Maroni, lá do gangster, né? Que ele recebeu propina do gangster para ser solto, para livrar a pele dele, né? Então ele foi lá julgar o cara com a moeda. E aí, lógico, ele matou o cara, né? Mas aí você me pergunta, porra, o cara é mau, não é? Ele não aceitou propina de um gangster, ele devia morrer, certo? Cara, se for pensar assim, talvez sim. Talvez o cara devia morrer e o Duas Caras fez um bom papel, tipo de herói, mas o Duas Caras resolve tudo na moeda, cara. Então ele deu a chance do cara viver também. De um lado da moeda o cara vive, do outro lado da moeda ele morre. Cara, ele é um vilão muito complexo, né, velho? Tipo, eu acho que ele é um dos vilões mais complexos das histórias em quadrinhos em geral. Se a moeda tivesse caído do outro lado, o secretário da promotoria poderia ter ido embora vivo, sacou? Então ele julga toda a justiça ali em cima da moeda dele. Nessa maravilhosa saga aqui, o Cavaleiro das Trevas, que se passa num ambiente totalmente apocalíptico, depois que o Batman se aposenta, já perto dos seus 50 anos ou até mais. A cidade de Gotham City estava sendo tomada pelo mal ali desde que o Batman tinha se aposentado. O Harvey Dent estava preso no asilo Arkham. E lá no asilo, o Batman, o Bruce Wayne, pagou o tratamento dele para recuperar 100% o rosto dele. E ainda pagou tratamentos psiquiátricos para ele, para ver se melhorava, se tornava ele uma pessoa normal, né? Se tirava o espírito psicopata dele. Cara, de qualquer forma, ele parece que tem um espírito de assassino já. E aí ele mesmo se deforma, velho. Ele volta a cometer os crimes. Isso torna a luta dele com o Batman algo muito mais significativo, cara. Se torna algo pessoal já. Outra história muito boa que o Duas Caras tem papel é em Batman The Long Halloween, onde o Batman, o comissário Gordon e o Harvey Dent, eles lutam contra um inimigo chamado Holiday, que só faz os assassinatos dele nos feriados. Cara, essa é uma HQ muito focada no Harvey Dent
E depois de ler ela, cara, você vai ficar na tua cabeça toda hora depois. I Believe in Harvey Dent. Muito, cara. Bom, o terceiro vilão que eu vou falar é sobre o Bane. Bom, o Bane foi criado em 1993 pelo Graham Nolan e pelo Chuck Dixon e apareceu na revista Batman: A Vingança de Bane. A criação do Bane, cara, é 100% e apenas para a destruição do Batman, para quebrar o Batman literalmente. Ele, antes de nascer, cara, ele é filho de um cara chamado Rei Cobra, que era um criminoso, e no lugar onde ele nasceu, chamado Santa Prisca, a lei dizia que mesmo você no ventre da tua mãe, você vai responder pelos crimes do teu pai. Então, desde o ventre da mãe dele, ele já estava condenado à prisão perpétua. Então, ele já nasce, cara, na prisão chamada Pietra Dura. Aos 6 anos de idade, cara, a mãe dele morre e ele é jogado no meio de todos os outros prisioneiros, fica vivendo entre eles. Já aos 8 anos de idade, ele comete o primeiro crime dele. Ele mata um cara que quis negociar ele como forma de moeda, como troca de moeda, por informações dentro da prisão. E aí nisso ele é jogado dentro da Solitária, né, cara? Que lá era um lugar totalmente escuro, cheio de inseto. Puta, inseto, olha isso, cara. Essa é a sala mais linda desse mundo, cara. Podia estar pintada de Hello Kitty para todo lado. Mas inseto é sacanagem. Tinha rato também, era uma condição horrível ali. E além do mais, ainda vinha a maré pra dentro da cela. Tipo, o mar subia e ainda vinha e quase afogava ele todo dia, toda noite. Tirando a solidão completa, né? Ninguém via ele, ninguém falava com ele. Isso tudo, cara, já é o suficiente pro cara virar um insano, né? Virar um serial killer insano. Ele fica preso nessa solitária durante 10 anos. E nesses 10 anos ele tem sonhos, na verdade pesadelos, com um futuro distante, onde ele vai em algumas cidades e ele tem que enfrentar um morcego demoníaco, tipo um morcego do mal. Quando ele sai da solitária, ele vai trabalhar na biblioteca da prisão e ele acaba desenvolvendo muito a sua inteligência, lê muita coisa, ao seu lado estratégico e também o seu lado físico. Ele se torna um homem forte. E aí um prisioneiro, uma certa vez ali, chamado Bird, conta pra ele sobre Gotham City, né, e sobre o Batman. Então fala pro Bane sobre o Homem-Morcego. Então, cara, aquilo começa a virar a maior obsessão do Bane. Derrotar o Batman. Ele fala, cara, todos aqueles 10 anos de pesadelo com o morcego, onde ele tinha que enfrentar o morcego, fica na cabeça dele. Ele fala, puta, tem um cara que domina uma cidade, que é Gotham City, e ele é um morcego, cara, e eu preciso matar ele, eu preciso derrotar ele, eu preciso, sabe, ser maior que ele. Antes dele fugir da prisão, ele aceita participar de um experimento onde 5 outros já tinham morrido, colocar uma substância química dentro do corpo, uma droga, chamada veneno. Cara, a semelhança com o anabolizante é mera coincidência. E ele resiste ao veneno. Tanto que depois ele coloca tubos dentro da cabeça dele, direto no crânio, pra bombear direto no cérebro o negócio. E esse veneno faz ele ficar 2 vezes o tamanho dele, muito mais forte, muito mais atlético, muito mais resistente, fisicamente. Num desses experimentos, ele se finge de morto. Todo morto dentro da prisão é jogado no mar. E aí ele e um amigo dele, Bird, se fingem de morto para serem jogados no mar, conseguem sair nadando e vão em direção a Gotham City. Nisso, o Bane já tinha os tubos que ele levava direto, o compartilhamento do veneno direto pro cérebro, bombeando 100% o negócio no crânio dele. Quando ele chega em Gotham City, cara, ele começa uma guerrilha urbana com o Batman, né? Ele primeiro usa a inteligência, a estratégia, para depois usar a força bruta, igual o Batman faz. Ele acaba soltando todos os vilões, todos os bandidos de Asilo Arkham e da prisão Blackgate. E o Batman tem que lutar contra todos eles ali pra prender todos eles. Então, é uma luta, cara, que dura meses. E o Bane ali na dele. Nem se mete, nem entra na parada. Depois de meses do Batman lutando contra todos esses vilões, de novo, né? Pra juntar todos esses criminosos e botar na cadeia, aí o Bane entra em ação. E o Batman já não tinha força suficiente pra lutar contra o Bane. E no meio da surra, que eu não vou nem falar luta, no meio da surra, o Bane quebra a coluna do Batman. Deixa ele paralisado, cara, da perna pra baixo. E depois disso ele se torna um soberano, né, de Gotham City, cara. Ele vira o rei. Tudo fica nas mãos do Bane agora. Mas o Bruce Wayne não é bobo, cara. Ele já escolhe um substituto pra ele ali, que é o Jean Paul Vallely, ou Vallely, ou Vallely. Não sei como dizer direito, mas é o Azrael. O Azrael é tipo uma versão assassina cruel do Batman, sacou? Tipo, ele não pensa igual o Batman, ele não pensa igual o Bruce Wayne. Ele era um criminoso que se reestruturou, né? Ele vai atrás do Bane, cara. E aí eles caem na porrada, o resto fica pra vocês lerem mais um pouco. O último vilão que eu vou falar é sobre o Ra's al Ghul. E de todos esses que eu já citei, cara, o Ra's al Ghul é o mais perigoso entre eles. Além de ser muito inteligente e ser quase imortal, quase 100% imortal, ele ainda tem muito recurso financeiro, bélico e de homens também, para combater o Batman, tipo,
frente a frente ou até ser superior a ele. Ele apareceu pela primeira vez na edição 232 de Batman, de 1971. Ele foi criado pelo Danny O'Neill e pelo Neil Adams. Ele é líder de uma organização criminosa chamada Liga das Sombras. E a origem ou a etnia dele é muito desconhecida, cara. Só se sabe que o nome dele em árabe significa cabeça de demônio. Então, provavelmente ele provém da rapaz de lá. A única coisa que se sabe é que ele nasceu por volta ali do século XV e XVI. Então ele tem mais ou menos uns 700 anos, né? Mais ou menos isso. E cara, assim como Duas Caras, se é uma coisa complexa, ele é um pouco mais complexo ainda, velho. Porque os atos dele, as ideias dele, os motivos dele, pelo que ele faz, são até questionáveis, velho. Por isso até que ele é o vilão mais perigoso de todos. Ele desde sempre, cara, observa toda a injustiça, toda a desigualdade, todo o mal que atrapalha a sociedade, atrapalha o ser humano. E ele conclui que para alcançar a paz, a justiça e a prosperidade, ele precisa tomar certas atitudes. Seria necessário que o tamanho da população diminuísse, ou seja, exterminar metade da população, antes que essa população aniquile todos os recursos naturais e destrua a Terra por isso, por alguma catástrofe ambiental. Ele se acha capaz ainda de liderar o mundo, de ser o líder mundial desse movimento. Você percebe, mesmo com essa arrogância, talvez, de querer ser o homem que ele vai liderar o mundo, as ideias dele não são maldosas. Tipo, você percebe, cara, lendo, que não são ideias egoístas, nem ideias gananciosas, mas sim para salvar o planeta Terra, para salvar a humanidade de uma catástrofe ambiental muito próxima até. Isso de um cara que viveu 700 anos, então provavelmente ele conhece muita coisa, ele já vivenciou muita coisa, ele já viu muita coisa. Ah, eu não falei que o motivo dele ser quase imortal é porque ele tem poços chamados Poços de Lázaro, que contém uma substância química que ressuscita ele toda vez que ele morre, ou rejuvenesce ele também, se ele entrar lá, tipo, tiver velhinho, ele rejuvenesce. O caminho dele e do Batman se cruzam pela filha dele, a Talia al Ghul, que é uma anti-heroína, né, que era a namoradinha do Batman. Quando ele vê, cara, o Batman, todo o potencial, toda a capacidade, toda a inteligência, toda a vontade de justiça, ele fala, porra, tá aí, preciso desse cara dentro da Liga das Sombras, preciso desse cara me apoiando junto comigo. De cara, ele já permite que a Talia fique com o Batman, cara, não fala, fica com ele, porque ele pensa que o Batman pode dar o herdeiro perfeito ali no casamento deles, né, no coito deles. A revista perfeita, cara, pra contar essa história é Batman, o Filho do Demônio, onde o Batman ele tem que se juntar ao Ra's al Ghul pra lutar contra um inimigo ali em comum, e nisso ele se envolve com a Talia, que acaba engravidando. No meio da missão, cara, ele começa a ficar muito maluco, o psicológico dele é muito afetado por essa gravidez. Ele começa a tratar a Talia muito super protetora ali, ele não deixa ela fazer nada e tal. E essas atitudes dele começam a botar em risco a missão toda. E aí a Talia e o Ra's al Ghul decidem fingir um aborto. E nessa, cara, o Batman, quando volta pra Gotham City, ele volta arrasado, velho, totalmente, porra, acabado psicologicamente, totalmente decepcionado. Mas a Talia tem um filho, e ela dá ele pra adoção. E o nome dele é Damian. E ele se torna depois um Robin mais novo da história. Mas aí fica a pergunta pra vocês, o que vocês acham dessa ideia do Ra's al Ghul? Você acha correto? Você acha... Tudo bem que não é correto, cara, ele quer exterminar metade da população. Mas o que você acha, pensando bem, sobre a mente do Ra's al Ghul? Ele é mesmo um super vilão? Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar um like, compartilhar aqui no seu Facebook, Twitter, Orkut, MySpace, o que você tiver. De seguir a gente no Twitter, @nerdcetera, no nosso Facebook, facebook.com/nerdceterafp, e também no meu Twitter, @mustefaga, 3 As. Nos vemos no próximo episódio, um grande abraço a todos e que a força esteja com vocês. Ó, lá no nosso site, resenha, tá? Vai lá ler. Agora sim, que a força esteja com vocês.